Oi, gente, bom dia! Olha eu aqui novamente na sacada com esse sol maravilhoso. São quase 11 horas da manhã e hoje começa a primavera. Hoje é dia 21 de março, 12º dia de isolamento total. Entra a primavera, aí no Brasil entra o outono e ontem eu vi a meteorologia, eles estavam falando que essa semana vai ter neve em Ancona. Tempo doido, né? Não sei se vai ser mesmo, né? Vamos ver, vamos esperar, porque muitas vezes a meteorologia ela tá errando bastante. E não nevou no inverno, aí vai nevar na primavera, né? Em Parma acontecia muito isso quando eu morava lá. Chegou uma vez, eu lembro uma vez que eu fui no supermercado, quando eu tava saindo, tava tudo branquinho, era abril. Mas enfim. E hoje eu decidi falar um pouquinho a respeito da real situação aqui na Itália, precisamente aqui na cidade de Ancona, que é onde eu vivo. Eu falei para vocês que eu não estou acompanhando as notícias, né? Porque toda hora a gente, né, janela aberta, a gente ouve barulho de ambulância. O máximo que eu vejo são as notícias que chegam, né? Quando vai começar o jornal, eles, né, mostram sobre o que vão falar. Então, assim, eu dou uma lidinha naquilo e basta. Mas não estou acompanhando, não. Porém, ontem, depois que eu gravei, que era antes do meio-dia, no período da tarde, meu celular ele começou a ser bombardeado de mensagens, né? Seja no Messenger, como no WhatsApp, família, amigos, perguntando como eu estava. Gente que eu não via há anos, sabe assim, que você não fala há anos, perguntando se estava tudo bem, porque estava preocupado com as notícias que estavam acontecendo, se era verdade, enfim, né? Aí eu fui procurar realmente as notícias e realmente me bateu uma tristeza muito grande de saber, né, que só no dia de ontem a Itália teve mais de 620 mortos, né? Eu espero que esse seja o último vídeo relacionado a esse assunto, assim, que fale ainda que esteja piorando. Eu espero vir aqui, né, pra falar que, olha, gente, tá melhorando, né? Espero logo. E muitas coisas que eu li a respeito, gente, que eu falo, os jornais, eles inventam muita coisa. Eu ouvi falar aí que cheguei a ver alguém publicando nessas comunidades da Itália, falando que aqui na Itália eles estão deixando os velhinhos morrerem, né? E não é verdade, gente. O que acontece é que quando a pessoa, ela começa a apresentar os sintomas do vírus, e ela acabar indo no hospital, eles vão avaliar se o caso dela é um caso grave que precise estar internada com um respirador. Se não é o caso, manda para casa e fica internado no respirador quem realmente necessita. Então, se chega no hospital uma pessoa de 60 anos, vou dar um exemplo, 60 anos, e um garoto de 18, e o garoto estiver bem mais grave, eles vão falar, não, o garoto fica no respirador, você volta para casa, né, e espera passar, toma aí medicamento para baixa febre, porque não tem o que fazer, tem que esperar passar. Então é isso que está acontecendo. Então, porque na maioria das vezes, muitas pessoas aí tá falando que é uma doença, né, que só atinge idoso. Não, não é verdade. A maioria das pessoas que se foram, sim, são idosos, porém, em hospitais tem muitas pessoas jovens entubadas, sabe? Pessoas de 18, 20 anos. Vocês sabem que meu marido ele trabalha na área da saúde, ele é auxiliar de enfermagem, mas ele tem, a gente tem muito amigos que trabalham no hospital, né? Os pais, as mães dos amiguinhos da Alessia, tem muita enfermeira, tem muito médico. Então, assim, no grupo das mães, no WhatsApp da escola, a gente fica sabendo realmente o que está acontecendo. Então, falam sim que tem muito jovem, né, no hospital. E, e, e realmente, gente, o número é muito grande. Aí o pessoal tá falando assim, mas a Itália não tem um sistema de saúde que ajude, que possa oferecer tratamento a todas as pessoas. Mas, gente, em nenhum lugar do mundo tenha uma medicina que possa atender uma quantidade tão grande de pessoas doentes, né, com a mesma doença.
Ninguém estava preparado. Por que que eles estavam falando desde o início? Fiquem dentro de casa, fiquem dentro de casa. Porque o pessoal sabia o que ia acontecer. Iam superlotar os hospitais. E é o que aconteceu principalmente no norte da Itália. No norte da Itália, realmente, tem hospital que não tem mais vaga. Eles estão fazendo, estão tentando liberar locais em outros andares. Teve muitas pessoas com dinheiro, né, jogador de futebol, presidente de time de futebol, o presidente do Inter mesmo, o Internacional de Milano, que é um chinês, ele mesmo doou nem sei quantos milhões para um hospital lá em Milão. Silvio Berlusconi também doou dinheiro, muitos jogadores de futebol, enfim. Quem pode doar está ajudando. E por que que eles estão fazendo no norte da Itália e não no sul? Porque muita gente já fala, ah, mas ajuda só o norte, não ajuda o sul. Porque é no norte da Itália que a bomba realmente estourou. Foi lá realmente, né, o fogo mesmo da doença. No sul da Itália, não tem todos esses casos como tem no norte da Itália. A maioria dos casos são todos lá, na região da Lombardia, do Vêneto. A região Marca, que é a região onde eu moro, se eu não me engano, é a quarta região mais afetada. Graças a Deus, os hospitais ainda têm capacidade de atender as pessoas, mas assim, se você pode ficar em casa porque os seus sintomas não são tão graves, fique. Porque tem muita gente que está com o vírus, mas não apresenta os sintomas. E é nessa hora que eles falam, por isso que tem que ficar em casa, porque uma pessoa que de repente pegou o vírus, não está sabendo, sai, entra em contato com outra pessoa, essa outra pessoa que de repente já tem um outro histórico de doença, ou é diabético, ou é uma pessoa que é hipertensa, ou tem qualquer outro problema de saúde, ela vai manifestar todos os sintomas, né? Que no caso que ataca aí é uma pneumonia mesmo. Então é isso que está acontecendo. Mas não, gente, a Itália não está deixando os velhinhos morrerem, tá? Todas as vezes que eu falo aqui pra vocês, né, desde quando eu gravei o primeiro vídeo falando sobre isso, eu falei, gente, fique em casa, né? Teve muita gente que escreveu, ah, mas aqui no Brasil, né, se morre mais. Mas, gente, o que vocês não entendem, que não é uma competição, qual é a doença que mata mais. A gente sabe que, infelizmente, no Brasil a gente tem esse problema da dengue, porém, o problema da dengue é um problema que você consegue conviver com isso. Basta passar um repelente, basta manter o local, né, sem a água. Agora, esse vírus não. Esse vírus bastou que você toque em alguém, já faz esse estrago todo. E nenhuma medicina no mundo pode dar conta de tanta gente doente. Aqui eu acho que já teve 11 médicos que morreram. Aí como é que vai ser? Sem médico. A amiga do meu primo, lá de Parma, ela ia se formar em enfermagem daqui a um mês. Eles adiantaram o exame, ela passou no exame e no dia seguinte já convocaram ela para ir trabalhar no hospital, porque eles estão precisando de gente para trabalhar no hospital. Ou seja, uma menina que de repente era o sonho dela, de repente se formar, porque aqui eles colocam aquela coroa de louro, né? Louro se chama, aquela folhinha. E sai na rua comemorando. Ela não teve nada disso. Não é o momento. E eu estava assistindo uma reportagem, né, mostrando um hospital dentro, porque eles falaram, a gente fez esse documentário para mostrar para as pessoas que elas têm, é importante ficar dentro de casa. E mostrou lá os hospitais superlotados. E a coisa mais triste do mundo, gente, é porque no caso da pessoa, quando acontece dela falecer, os parentes não podem nem se despedir. O hospital só liga falando, olha, sinto muito, né? Mas a pessoa, ela não conseguiu sobreviver. E a pessoa lá, o parente, o filho, o sobrinho, né, o neto, não pode nem se despedir. O corpo tem que tirar logo do hospital para liberar a vaga. Então, por isso que vocês viram a imagem aí dos carros do exército tirando, porque realmente, né, é o que aconteceu. A situação é grave? É grave. E como que a gente pode controlar isso? Ficando em casa. E aqui, e não pensem vocês
que eu vejo muitas publicações, principalmente no Face, né? O pessoal fala assim, o brasileiro é mal educado, o brasileiro não respeita. Gente, isso daí não é questão de nacionalidade, não é, o problema não é o brasileiro. O problema é da pessoa, seja ela brasileira, francesa, italiana, americana. Quando o ser humano é mal educado, é egoísta, isso daí não tem nada a ver com a nacionalidade. Aqui também, se eu der uma voltinha de carro por aqui, vai ter sim algum idoso parado na pracinha, conversando com o outro, mesmo na distância de 1 metro. Não é para ficar, é para ir para casa. Aí você vai falar com ele, sabe o que ele vai te responder? Eu já vivi tanto mesmo, já tá na hora de eu ir. Ou seja, ele não tá nem aí, se ele pegar isso, ele vai passar para outra pessoa. Ele já cansou de viver, então pronto. Um jovem, você vai ver jovem ainda tentando jogar bola, fazer corrida, andar de bicicleta. Aí você vai falar pro jovem, sabe o que ele vai te responder? Como eu já ouvi vários vídeos que mostraram aqui de Ancona, né, da polícia parando os jovens, ele fala assim, mas eu sou jovem, não pega em mim. Ou se pegar não acontece nada, né? Porque a pessoa colocou isso na cabeça, que não vai acontecer nada. Só que ela esquece que ela vai voltar para casa, ela vai ter contato com o pai, com a mãe, com o avô, aí vai acabar passando. Então, assim, é o egoísmo, né? E ontem teve mais mudança aí no decreto, agora o bicho pegou, você só pode ir no supermercado, 200 metros de casa, tá passando um caminhãozinho aqui falando das novas regras, não tem mais essa coisa de poder caminhar, fazer corrida, né, exercício, tem que ficar próximo aonde mora, saída realmente só para supermercado, farmácia, motivo de saúde. E é isso, gente, essa é a real situação. Sim, o norte da Itália está bastante grave, como em toda a Itália, mas nós estamos fazendo a nossa parte, nós estamos dentro de casa. E é isso, vocês que estão no Brasil, fiquem dentro de casa, não pensem em você que, né, e aqui a gente já está acostumado. Não, gente, não é isso. Não tem sistema de saúde no mundo que aguente, né? E não sejamos egoístas, né? De pensar, não vai acontecer nada comigo, mas aí acaba passando para todo mundo. Eu tava pensando hoje na minha vizinha aqui de baixo, tadinha, ela mora sozinha, ela deve ter seus 60 e poucos anos, e me deu uma dosinha, porque eu fiquei pensando, falei, como é que ela tá sozinha naquela casa, né? Mas enfim, gente, e é isso.